Finalmente, chegamos ao último capítulo deste Evangelho. Finalmente iremos terminá-lo hoje. Essa é a nossa intenção. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 15. E talvez você se pergunte, mas pastor, o capítulo 28 vai um pouquinho mais adiante. Vai até o versículo 20. Mas vocês também devem lembrar que eu, num domingo missionário, antecipei a pregação da palavra a partir desses versos finais, do 16 ao 20. Então hoje, permitindo Deus, nós vamos encerrar a exposição de todo o Evangelho de Mateus nesta igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Se Deus permitir, nós pretendemos pregar uma série de mensagens nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a partir do próximo domingo. Então, se você quiser aprender a palavra de Deus, ouvir a pregação do Evangelho, a partir das cartas de Paulo a Timóteo, não perca. Se Deus me der condições, eu estarei pregando regularmente nessas duas cartas aqui. Não sei se eu vou fazer a exposição de versículo a versículo, como eu fiz no Evangelho de Mateus. Mas certamente eu vou fazer uma série de mensagens nas duas cartas. Que Deus me capacite, que Ele tenha misericórdia de mim e que assim Ele edifique as nossas vidas, Ele edifique a sua igreja. Vamos ler então, queridos. Vocês podem permanecer sentados como estão, mas sempre bom lembrar, né? Vamos agora continuar de forma reverente para ler a palavra de Deus. Então, na minha versão, diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Verso 7. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão.
Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram, enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje, ou seja, até a época em que o escritor, de fato, escreveu o capítulo 28. Então, quando você lê até o dia de hoje, não é 27 de fevereiro de 2021. Até o dia de hoje, quando a passagem, o relato foi escrito. Era corrente, naquela época, essa versão de que o corpo de Jesus havia sido roubado. Vamos orar mais uma vez? Pai, acabamos de ler a Tua palavra, queremos agora, neste momento, ser iluminados por Ti. Queremos ser alvo da Tua graça, para que possamos compreender Tua palavra, Teus ensinos, que o Teu Espírito faça isso, promova isso nesta noite, e que esta igreja, que as pessoas alcançadas por essa mensagem, sejam edificadas, transformadas para louvor do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados, nós estamos numa sequência final, na reta final. Na semana retrasada, nós pregamos sobre a morte de Jesus. Na semana passada, nós pregamos sobre o sepultamento de Jesus. E agora, finalizando o primeiro evangelho da Bíblia, nós pretendemos pregar sobre a ressurreição de Jesus. E como sempre, a pergunta que deve nos nortear, a pergunta que deve motivar a nossa reflexão, é aquela que eu já venho fazendo domingo após domingo. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Como é que esse texto se aplica à nossa vida? Que lições eu e você podemos extrair do relato sobre a ressurreição de Jesus Cristo? E eu separei nesta noite 4 ensinamentos para poder compartilhar com a igreja, para poder compartilhar com você que está aí do outro lado da câmera nos assistindo. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo, ela foi atestada no céu e na terra. Ela foi atestada, testificada por anjos e pela humanidade. Eu quero que você volte ao texto que nós lemos e veja com atenção os versículos 5 e 6. A Bíblia diz o seguinte: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E aí o anjo vai reafirmar: ele não está aqui. Jesus ressuscitou, como havia dito. E no versículo 9 e no versículo 10, é o próprio Jesus que aparece ressuscitado.
as mulheres veem Jesus. Posteriormente, outras pessoas, outros homens, outras mulheres, atestam a ressurreição de Jesus. Olham para Jesus diante deles, fisicamente. Olha o versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Delas quem? Das Marias que estavam ali. Daquelas que estiveram presentes quando Jesus estava na cruz. Daquelas mesmas mulheres que foram e participaram do sepultamento de Jesus, que ungiram, ajudaram a ungir, preservar ali o corpo de Jesus com especiarias, e elas foram agora contempladas com a presença do Cristo ressurreto bem diante dos olhos delas. Elas viram Jesus, elas olharam Jesus, elas tiveram a oportunidade de tocar no corpo de Jesus. Então, a ressurreição do Cristo é algo testificado pelos exércitos do céu, pelos anjos de Deus, os anjos celestiais, mas também foi algo testificado pela humanidade. E a esse respeito, é sempre bom a gente ler o que foi que o apóstolo Paulo disse. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. E acompanha comigo o testemunho maravilhoso do apóstolo Paulo. Ele mesmo se declarou uma das testemunhas. Agora, o que é mais interessante é que não foram poucas as testemunhas, foram diversas. Foram diversas pessoas que testificaram a ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 15, a partir do verso 3, está escrito o seguinte: é Paulo quem fala. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então veja que Paulo já começa a afirmar: olha, é verdade que Jesus morreu, é verdade que ele foi sepultado, mas também é verdade que não ficou só nisso. Jesus superou a morte, venceu a morte. Jesus ressuscitou, ele saiu daquela sepultura. E aí Paulo então continua agora no versículo 5, acompanha aí na sua Bíblia. E apareceu a Cefas. Cefas aqui é Pedro, Simão Pedro. E depois, Paulo diz que ele apareceu aos 12, ou seja, aos demais apóstolos. Veja que o número de pessoas que testificaram a ressurreição de Cristo tende a aumentar. Agora continua lendo o texto. Leia o versículo 6. Depois de Jesus ter aparecido a Cefas, ter aparecido aos demais apóstolos, Paulo vai dizer então que ele, Jesus, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Olha, não foram apenas os apóstolos que viram Jesus. Outras pessoas presenciaram Cristo ressuscitado, ressurreto. Muitas pessoas, e elas estão vivas. Enquanto eu estou aqui escrevendo essa carta, há pessoas vivas entre vocês, ou entre nós, que podem testemunhar daquilo que eu estou escrevendo. Eu não estou contando um sonho para vocês simplesmente.
Eu não tive uma visão, uma ilusão, né? Não. O que eu estou contando para vocês é verdade. E se vocês não quiserem acreditar em mim, pergunta para o fulano, pergunta para o Beltrano, pergunta para o ciclano, porque eles vão poder testemunhar tudo isso que eu estou dizendo, porque eles também viram Jesus ressurreto. Mais de 500 irmãos de uma vez. Jesus ressurreto falou a uma multidão. Se dirigiu a uma multidão de pessoas. E aí no versículo 7, Paulo vai continuar o seu discurso. Depois foi visto por Tiago. Veja que Jesus continuou aparecendo a diferentes pessoas, em diferentes lugares e em diferentes ocasiões. Seria muito difícil todas essas pessoas tramarem algo nesse nível. Então, Paulo diz que Jesus, depois disso, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo agora está dizendo que ele também viu Jesus ressurreto. Ele foi testemunha ocular da ressurreição do Cristo. Agora, sabe o que é intrigante? É que apesar de todas essas provas, apesar de todas as evidências de que Jesus de fato ressuscitou, venceu a morte, e cumpriu a sua palavra que ele havia proferido, Jesus profetizou que ele mesmo ia morrer e ia ressuscitar. E ele cumpriu sua palavra. Mas o que é intrigante é que, apesar de todas essas evidências, ainda havia pessoas que não acreditavam. E pior, não só não acreditavam, como também trabalhavam contra aqueles que acreditavam. Não só não acreditavam, mas também cooperavam para que a mensagem verdadeira sobre a ressurreição de Jesus, a mensagem verdadeira sobre o poder de Jesus acima da morte, pudesse ser distorcida. As pessoas se empenhavam de todas as maneiras para poder distorcer a verdade. Elas não acreditavam e ainda trabalhavam para que outras pessoas não ouvissem a verdade do Evangelho. Olha para os versículos 11, 12 e 13. Lá de Mateus 28. Vamos ler? Nós estamos em Coríntios, vamos voltar agora para Mateus 28. No versículo 11, olha o que nós começamos a ler. E indo elas, ou seja, as mulheres que se encontraram com Jesus, eis que algumas da guarda foram à cidade, ou melhor, e indo elas, eis que alguns da guarda, os soldados, foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Queridos, quantas pessoas existem, mundo afora, tentando distorcer a verdade das Escrituras, tentando falsificar o Evangelho, tentando desacreditar as palavras do Senhor Jesus. Existem pessoas que não creem na Bíblia e ainda trabalham ferrenhamente
para que outras pessoas não creiam. Fazem de tudo para que a mensagem bíblica não chegue a outros povos, a outras pessoas. Existem pessoas assim na face da terra. Há lugares em que o evangelho não pode ser pregado. Há governos, há autoridades civis e até mesmo religiosas que trabalham contra a pregação do evangelho, que trabalham contra a expansão do reino de Deus. E elas são capazes das coisas mais surpreendentes. O texto está dizendo aqui que os guardas romanos, aquela tropa do Império Romano que estava ali guardando o túmulo de Jesus, foram e se reuniram com a liderança religiosa dos judeus. Foram até os sacerdotes e relataram o fato para eles. E os sacerdotes então se encontraram, se reuniram com os anciãos, e eles então elaboraram um plano. E o plano era dizer que Jesus não havia ressuscitado, mas que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo. E para isso eles tiveram que subornar os guardas, para que os guardas pudessem sustentar essa mentira. Então tem gente, querido, no meio da sociedade, nos mais diversos segmentos sociais, trabalhando para impedir que a mensagem da salvação, a mensagem do poder de Deus, da ressurreição de Cristo, a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que restaura, não chegue aos ouvidos das demais pessoas. Nós precisamos aprender que enquanto nós estamos pregando o evangelho, existem pessoas trabalhando contra a pregação do evangelho. Enquanto a igreja quer expandir o reino, existem pessoas que dão para trás, são do contra, e fazem o que for possível para que isso não aconteça. Mas a segunda lição que eu quero compartilhar com a igreja está nos versículos 7 e 10 do capítulo 28. Vamos ler novamente? Repare. No versículo 10, o anjo do Senhor diz o seguinte para aquelas mulheres: Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Agora vamos ler o versículo 10. Jesus então diz para as mulheres: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Queridos, a segunda verdade aqui, ou o segundo ensinamento que nós podemos extrair desse texto, é que a ressurreição de Cristo, queridos, deve ser compartilhada. Em outras palavras, queridos, o que nós estamos querendo dizer para vocês é que essa mensagem tão maravilhosa, tão estupenda, essa mensagem inigualável, que um dia transformou a nossa vida, que um dia nos foi dada a conhecer por graça e misericórdia de Deus, pela iluminação do Santo Espírito, essa verdade, essa mensagem, ela não pode ser trancafiada dentro de cada um de nós. Ela não pode ser guardada a 7 chaves. Não. O evangelho precisa ser compartilhado, o evangelho precisa ser anunciado. Repare que no versículo 7,
o anjo, quando falou com as mulheres, deu uma ordem para elas. Qual foi a ordem dada? Elas deveriam ir e anunciar aos demais que o Cristo havia ressuscitado. E depois, quando Jesus aparece àquelas mesmas mulheres, ele ratifica, ou seja, ele reafirma a ordem. Ele agora fala diretamente com as mesmas mulheres. E ele confirma a ordem que foi dada por intermédio do anjo. Se antes o anjo do Senhor havia ordenado às mulheres a pregar, a abrir a boca, a anunciar que o Cristo havia ressuscitado, agora é Jesus. Ele mesmo que ressuscitou é que confirma a ordem. A ordem é anunciar que Jesus venceu a morte, que a morte não foi capaz de deter o nosso Senhor, o nosso Salvador. Olha o versículo 10. Agora Jesus quem está falando diretamente com as mulheres. E ele diz: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Coisas maravilhosas do Evangelho, queridos, não foram feitas para serem preservadas por um povo ou por uma igreja. Elas chegaram até nós, elas foram reveladas a nós, para que nós tenhamos a atitude de compartilhá-las com as demais pessoas. Agora tem um detalhe aqui, aliás, existem agora 3 detalhes que eu quero enfatizar aqui. Dentro deste mesmo ensinamento de que a ressurreição de Cristo deve ser compartilhada. Eu quero que você preste atenção agora, como é que a mensagem deve ser compartilhada. Se nós já entendemos que a mensagem deve ser compartilhada, nós precisamos entender agora como nós devemos fazê-la. Nós devemos entender agora a custo de que nós devemos fazê-la. E eu quero que você olhe com mais atenção para os mesmos versículos, 7 e 10. Quero que vocês observem novamente esses 2 versículos. Em primeiro lugar, a verdade sobre a ressurreição de Cristo deve ser compartilhada com coragem. O Evangelho precisa ser compartilhado com intrepidez. É interessante notar, queridos, que os discípulos de Jesus, depois da sua morte, ficaram com medo de sofrer possíveis retaliações dos próprios judeus e também do Império Romano. Você deve se lembrar que o apóstolo João, quando escreveu o seu evangelho, ele chega a dizer que os discípulos de Jesus estavam trancados dentro de casa. Eles estavam com medo de sair às ruas e anunciar o evangelho. Eles estavam tímidos, amedrontados, acovardados. Eles estavam se sentindo ameaçados. Eles temiam serem mortos pelos próprios judeus, compatriotas deles, e também pelo Império Romano. Mas veja que a mensagem do céu é para que aquelas mulheres fossem e anunciassem a ressurreição de Jesus, e para que fizessem isso sem temor. O anjo disse para as mulheres: não temais, no versículo 7. No versículo 10, Jesus repete: não temais. Uma das regras de interpretação
é perceber no texto a recorrência das mesmas palavras ou das mesmas expressões. Porque quando o autor faz isso, é porque ele tem algo a enfatizar, ele tem algo a transmitir, há algo importante ali. E nesse pequeno trecho, nessa pequena passagem, a instrução é repetida pelo anjo, ela é dita pelo anjo e repetida por Jesus. A ordem foi: não temais. Falando em outras palavras, a ordem foi: olha, ainda que vocês sejam ameaçadas, ainda que as pessoas tentem frear vocês, ainda que façam ameaças, ainda que tentem de qualquer maneira impedir que vocês façam isso, anunciem o Evangelho, anunciem que eu ressuscitei, anunciem que eu estou vivo, anunciem que eu venci a morte. Não temam aquilo que o homem é capaz de fazer a vocês, não tenham medo do homem. Pregue a palavra, anuncie o Evangelho, fale as verdades do Evangelho. Não temam quando tiverem que falar a meu respeito. Essa é a ordem para aquelas mulheres. Não temam. Não temam que as pessoas estão falando por aí a meu respeito, ou a respeito de vocês, que vão fazer isso com a igreja, que vão fazer isso com a vida de vocês, com a família de vocês. Não temam. Preguem, anunciem as verdades bíblicas. Não temam. Agora, além da verdade bíblica, da verdade sobre a ressurreição de Cristo ser anunciada com coragem, ela tem que ser anunciada com urgência. Olha para o versículo 7. O que foi que o anjo disse? Em primeiro lugar, não temais. Mas depois, o anjo disse o quê? Ide, pois, depressa. Ide depressa. Ou seja, queridos, o Evangelho tem pressa. O reino de Deus tem pressa. Nós não podemos ficar morosos, preguiçosos, dormindo, esperando acontecer. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa. Deus está contando com os seus discípulos, Deus está contando com a sua igreja aqui na terra. Há muitas pessoas morrendo sem Jesus. Há muitas pessoas que ainda não ouviram falar que Jesus ressuscitou. E a quem cabe pregar o Evangelho? A quem cabe compartilhar as verdades das Sagradas Escrituras? Cabe a mim, cabe a você. Então, queridos, o reino de Deus tem urgência na nossa ação. Não podemos ficar como quem dorme. Não podemos ficar sonolentos. A igreja não pode ficar marcando passo. A igreja tem que avançar. O discípulo de Cristo tem que ir para o fronte da batalha. O discípulo de Cristo não pode temer. Agora, queridos, a mensagem tem que ser anunciada com coragem, não temais. A mensagem tem que ser anunciada com urgência, ide depressa, mas a mensagem também tem que ser anunciada com satisfação, com alegria. O Evangelho é uma mensagem que nos motiva, que nos traz satisfação, que nos traz alegria, que troca o nosso pranto em regozijo. Olha para o versículo 8 da sua Bíblia. Olha para o versículo 8 do capítulo 28. O que está escrito aí? Presta atenção na atitude daquelas mulheres. A Bíblia diz: e retirando-se elas, como é que elas se retiraram? Devagar.
Não, apressadamente, tomadas de medo e o que mais? Grande alegria. Alegria, queridos. O Evangelho não é a mensagem que coloca você para baixo. O Evangelho é a mensagem que coloca você para cima. Mas por quê? Porque ele massageia o seu ego? Não, porque ele te dá esperança da ressurreição. Ele diz para você que ainda que você morra, a sua história não termina aqui. O Evangelho diz para você que, ainda que você tenha pecado, se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, se você se render ao senhorio de Cristo, Ele perdoa você, Ele muda a sua história. Ele apaga o seu passado, Ele justifica você, Ele faz de você uma nova criatura. Ou seja, o Evangelho é a mensagem que te dá esperança de uma nova vida. Então você tem que se alegrar. As dificuldades vão vir? Sim. As ameaças vão vir? Sim. Vai ter momentos em que você vai ter que ser prudente, parar, mudar a estratégia. Vai ter momento que você vai ficar aflito. Vai ter momento que você vai sentir medo. Sim, porque você é de carne e osso. Mas isso você tem que superar. Você não pode ficar estagnado por causa das circunstâncias. E você não precisa ficar retomando o passado, querido. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que pode fazer tudo novo. Ele faz de você uma nova criatura. Ele perdoa os seus pecados. Então o Evangelho tem que causar no seu coração a alegria da salvação. O Espírito Santo habita na vida do crente, na vida do discípulo. Jesus mesmo falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está com a sua igreja. Aconteça o que acontecer, Jesus não nos abandonará. Então você precisa de mais algum motivo para ficar alegre? De mais algum motivo para participar do culto com alegria? Queridos, servir a Deus deve ser motivo de alegria. Tem gente que serve a Deus, queridos, parece que está com um peso nas costas. É ruim isso. Tem gente que sente que a obra de Deus é pesada demais. É uma pedra que a pessoa carrega nos ombros, é uma cruz que a pessoa carrega. Não, querido, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, participar do culto, da adoração, pertencer ao reino de Deus, ter o privilégio de receber de Deus dons do Espírito Santo, poder servir a Deus, poder servir aos irmãos. Queridos, isso é motivo de alegria, isso tem que causar em nós satisfação. A gente tem que vir para a igreja com alegria, com desejo de fazer mais, de fazer melhor, de anunciar aos quatro cantos, em alto e bom som, que nós temos um Salvador, nós temos um Criador, nós temos um Deus que é por nós. E quando Deus é por nós, quem será contra nós? Não há diabo que resista, não há demônio que fique na frente. Quando Deus libera uma palavra, queridos, não há ninguém que se oponha. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se você serve a Deus, querido, sirva com alegria. Se você ainda não serve, saiba que é muito prazeroso, é muito bom servir a Jesus. Esse deveria ser o sentimento de todos nós. Servir a Cristo não deveria ser um peso para ninguém. A gente deveria ter mais satisfação. E eu quero ler para você Atos capítulo 4, versículos 29 e 30. Olha só,
Preste atenção na oração dos discípulos de Jesus. Como foi que aquele povo orou, mesmo diante de dificuldades, de ameaças? Como é que eles oraram? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, ou seja, para as ameaças das autoridades civis de Israel, do povo judeu, a ameaça dos gentios. Isso aqui são os discípulos de Cristo que estão orando. Então eles dizem: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aqueles irmãos, queridos, do passado, diante das ameaças recebidas, diante do perigo de terem as suas cabeças cortadas, as suas vidas ceifadas, eles não oram por comodismo, eles não oram para Deus dar uma semana de descanso para eles, eles não oram para ficar em casa com as pernas para o alto descansando, eles oram para serem usados. E eles viviam sob ameaça. A espada de Roma estava no pescoço de cada um. Quanto mais eles pregavam, mais perseguidos eles eram, mais ameaçados eles eram. Mas isso não foi suficiente para frear o povo de Deus, muito pelo contrário, eles oram pedindo a Deus oportunidade para pregar, oportunidade para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas oram assim atualmente? Quantas pessoas oram assim nas reuniões de oração? Senhor, nós estamos aqui sendo ameaçados. Senhor, a coisa está difícil, mas nós oramos para que nós tenhamos mais oportunidade para fazer a tua vontade. Não é todo mundo que ora assim não, irmão. Não é todo mundo que ora desse jeito não. Mas é assim que a Bíblia nos ensina. O discípulo de Cristo, ele tem que orar para ser usado na obra. O discípulo de Cristo, a igreja de Jesus, tem que participar da obra com alegria, com satisfação. É difícil? É, mas é com alegria, é com contentamento. É um privilégio pertencer ao reino, é um privilégio ser vocacionado, é um privilégio ser arregimentado pelo Espírito de Deus, receber de Deus dons para serem empregados na obra. É um privilégio que nem todo mundo tem. Você tem, eu tenho, nós temos, querido. Então isso tem que causar alegria. Nós temos que mudar o foco da nossa oração. Nós temos que pedir mais, Senhor, me usa mais, me gasta mais. Terceiro lugar, queridos, na ressurreição, Cristo recuperou o seu corpo físico. Presta atenção nisso. Vamos olhar o versículo 9 e 10. O que está escrito aí? E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, fizeram o quê? Abraçaram-lhe os pés. Ou seja, elas abraçaram os pés de Cristo. Então, Cristo estava fisicamente diante delas. Por que eu estou falando isso para vocês? Nós, protestantes, não cremos na reencarnação. A reencarnação, você deve saber disso, é quando o espírito de alguém se apodera, se apossa de um outro corpo, do corpo de uma outra pessoa,
e que passa a ser uma pessoa diferente da que ela mesma foi na vida passada. O espírito é até o mesmo, mas o corpo é diferente. E a vida que o espírito reencarnado passa a ter é uma outra vida, é uma vida diferente. A grosso modo falando, se a pessoa era, sei lá, era pintor numa vida passada, na reencarnação, a pessoa pode vir como médico, pode vir como professor, pode vir como motorista, sei lá, outra vida, em outro corpo diferente. Aqui não. Aqui, o Espírito de Cristo, a parte imaterial de Jesus, foi reunida ao seu próprio corpo. E na ressurreição, queridos, todos nós teremos um corpo físico. Quando nós ressuscitarmos, a nossa parte imaterial vai se unir à parte material. Nós vamos ter mãos, nós vamos ter braços, nós vamos ter pernas, nós vamos comer, nós vamos beber. Lembre-se de que Jesus, depois de ressuscitado, ele comeu e bebeu também. Isso é importante para fazer essa diferença. Nós cristãos não acreditamos, não ensinamos na reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia é o nosso livro de fé e de prática. Quarto ensinamento, versículo 9. Olha para o versículo 9, o que está escrito? E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, fizeram o quê? Abraçaram-lhe os pés. E o que diz o final do verso? O adoraram. Amados, o Cristo ressurreto é digno de receber a nossa adoração. O Cristo é digno de receber a nossa adoração. Pastor, qual é a implicância disso? Amados, quando as pessoas perceberem com quem elas estão lidando, elas vão mudar a sua postura, dentro e fora da igreja. A Bíblia diz que essas mulheres, quando avistaram Jesus, elas se prostraram, elas abraçaram os pés de Jesus. E você sabe que para abraçar o pé de alguém, para tocar no pé de alguém, você tem que se curvar, você tem que se inclinar, você tem que se prostrar. Aquelas mulheres se prostraram diante de Jesus Cristo, amado. A igreja precisa entender que ela não está lidando com qualquer pessoa, que o culto não é prestado para qualquer pessoa. Nós deveríamos nos curvar diante de Deus, dobrar os nossos joelhos, colocar o nosso rosto no pó da terra para falar com Deus. Nós deveríamos ter vergonha dos nossos pensamentos, nós deveríamos ter vergonha de certas atitudes egoístas, hipócritas, dissimuladas. Nós deveríamos ter vergonha, querido, de certos comportamentos dentro da igreja, fora dela também. Nós precisamos entender que nós estamos lidando com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, aquele que tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, aquele que venceu a morte. Nós precisamos entender, amados, que nós somos servos, que nós somos escravos dele, mas nem ele mesmo nos trata como escravos. Ele disse, já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. É um privilégio, amados, lidar com Jesus, servir a Jesus. Quando as pessoas entenderem com quem que elas estão lidando,
talvez muita coisa mude na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Não é obrigação nenhuma servir a Jesus, é um privilégio. Mas isso para algumas pessoas, tá? Vir à igreja não deveria ser obrigação para ninguém, deveria ser um privilégio participar da congregação, participar do culto. Quando algumas pessoas perceberem que não é Jesus que precisa delas, mas são elas que precisam do Senhor, talvez elas venham correndo, talvez elas entrem aqui chorando, arrependidas. Tem gente que acha que está fazendo favor para Deus. Tem gente que acha que está fazendo favor para a igreja, quando ela deveria desesperadamente correr para a igreja, quando ela deveria correr desesperadamente, arrependidas, pedindo perdão, clamando a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida dela. Tem gente que acha que a igreja precisa dela, que Deus precisa dela. Não, irmãos, é o contrário. Deus não precisa de você, Ele te dá a graça de você se relacionar com Ele. Se Deus não fizesse nada pela tua vida e deixasse você ir para o inferno, Ele seria justo, Ele continuaria sendo Deus, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convenceu você, para que você entenda que você precisa dele, que você é um pecador, que se você não se arrepender, se ele não te justificar, você vai para o inferno, e ele vai continuar sendo justo, ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Aquelas mulheres perceberam isso e se dobraram. A igreja precisa se dobrar diante do seu Senhor. Para finalizar, queridos, em primeiro lugar, a partir de hoje, eu espero que você nunca mais duvide da ressurreição de Jesus. Se você tinha dúvidas, que a Bíblia possa ter as respostas, os esclarecimentos para as suas dúvidas. Eu espero que você creia naquilo que a Bíblia diz: Jesus ressuscitou. Segundo lugar, a minha esperança é que você também sinta o desejo de compartilhar o Evangelho. Que você também sinta o desejo de compartilhar as verdades bíblicas, com intrepidez, com senso de urgência e com alegria no coração. Que o Evangelho alegre você, faça você sorrir mesmo no meio da dificuldade, que eu sei que você tem dificuldade. Eu também passo por dificuldade, a minha família também tem dificuldade, mas mesmo assim, que o Evangelho possa trazer a alegria da salvação para você e para sua casa. Terceiro lugar, finalmente, nós precisamos entender, amados, de uma vez por todas, que Jesus Cristo, e só Ele, é digno de receber toda a nossa adoração. O apóstolo Paulo disse, em Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, referindo-se a Jesus: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, querido. Vamos orar? Pai, aplica esta mensagem aos nossos corações. Faça isso com o teu espírito de poder. Faça isso para a tua própria glória. E por misericórdia e graça,
Nós não somos dignos de nada. Nós somos devedores, Deus. Mas aprouve a Ti enviar o Teu Filho para nos redimir. E aqui nós estamos como povo Teu, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Trabalha conosco, trabalha em nós, trabalha a partir de nós. Glorifica o Teu nome, Senhor. Muda as nossas concepções, muda a nossa mentalidade quando lidarmos contigo, quando lidarmos com o Teu Evangelho. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.